Sejam muito bem-vindos a mais um painel do nosso Summit do Instituto Êxito 2020. Meu nome é Marcela Mello, eu sou nutricionista e vim aqui trazer uma visão diferente de como empreender, sair da nossa caixa. E eu tenho o prazer de apresentar hoje esse painel para vocês. Vai fazer parte junto comigo o Jorge Proença, que é empreendedor executivo de tecnologia e inovação. Ele é Head de TI Digital e Inovação do Grupo Pão de Açúcar. Jorge também é cofundador das empresas Connect Use Sistemas, Ideias 1000 Consultorias em Inovação, Responsabilidade Social e Planejamento Estratégico, Single Games Educacionais e da Brand Go Tecnologia. Jorge, espero ter te apresentado e ter feito jus a tudo isso que você representa e é. Aqui do meu lado também está Alexandre Zebinato, atuante no setor de negócios internacionais, CEO da Intercontinent International Business e Consulting. Ele também é delegado regional do CCX. Muito prazer. Boa tarde. Boa tarde. Espero ter feito jus também a todo o seu currículo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel. E eu vou começar agora a minha apresentação. Uma apresentação um pouco mais reflexiva do que nós somos e do que move nós, seres humanos, em direção ao empreendedorismo. A coragem que nós temos de ir à frente, em tomar decisões e tudo aquilo que internamente nos impede ou nos direciona a determinadas ações. Vamos começar refletindo, então, qual é a nossa história. Quando a gente pensa, quem sou eu, naturalmente vem na nossa mente, né? Eu sou Marcela, nutricionista, haja visto como eu me apresentei aqui para vocês. Mas essa história é aquela que a gente aprendeu ao longo da vida, é aquela que a gente foi formatando. E eu quero que você pense um pouco qual é a sua história de fato, desde o seu nascimento até o dia de hoje. E quais são as características internas que permitem que você seja de fato um empreendedor de sucesso ou aquele empreendedor que tem necessidade de chefiar, de reconhecer, de ser mais. Aquele que olha de cima e que tem dificuldade de lateralizar e ser de fato um líder. Então, que história é essa que a gente conta? Se repensarmos a nossa infância, nós vamos lembrar que toda criança nasce livre, toda criança é espontânea, toda criança é amor. E nós adultos, a maneira como fomos educados, graças a Deus isso está mudando a nossa geração. A geração de hoje em dia já tem uma visão diferente para isso, de entendimento de que é na infância que a gente potencializa, que a gente permite ou não que todas as nossas características internas sejam formatadas. Então é na infância que a gente desenvolve o nosso ego, a nossa personalidade. Para que o empreendedor tenha coragem, ou determinação, ou resiliência, são situações da infância que também determinam isso tudo. Sabe aquela história de quando o bebê está começando a engatinhar e ele cai para trás e chora? Esse choro, ele tem muito valor. A nossa tendência é que a gente vá lá, pegue e diga, não foi nada, foi só um susto. Quando a gente traz essa fala, a gente está descaracterizando a dor, ou seja, na vida adulta a gente sente dificuldade em lidar com a dor. E como é ser um empreendedor sem lidar com dor e desafios diários ou a cada minuto? Então, se a gente não aprende de base, depois na vida adulta fica muito mais desafiador a gente manter a constância. Por qual motivo eu trago a infância e algo que é tão reflexivo e tão profundo? Porque eu vejo hoje em dia a gente se empoderar muito, vamos para cima, e grita, e faz yes, e faz pose, e faz raca. Não estou desvalorizando isso, mas só o que eu quero que vocês pensem é que, do meu ponto de vista, isso é como se fosse tapar o sol com a peneira.
ele auxilia, essas ferramentas auxiliam, mas elas não resolvem as características do nosso ego ou da nossa personalidade que funcionam como âncoras emocionais. Quais são as dificuldades que eu tenho de enfrentamento ou de resolver determinadas situações? E como é que eu lido com essas situações? Então, como a gente deveria ter sido criado na infância, né? Ou como a gente deve agora na vida adulta lidar. Primeiro de tudo, a fala tem que ser clara e objetiva. Mas como ter uma fala clara e objetiva se eu nem sei por qual motivo eu sinto aquela raiva ou aquela dificuldade em tomar determinada decisão? Se eu nem conheço quais são os meus nós afetivos, as minhas dificuldades internas, como é que eu vou externalizar isso? Eu gosto muito das leis herméticas do Kybalion, para quem não conhece fica a recomendação. E uma das leis é a lei de correspondência, e eu trago isso para praticamente tudo na minha vida. A lei de correspondência, ela diz que o macro representa o micro, ou seja, tudo que eu faço em grande escala, ou tudo que existe em grande escala, existe na microescala também. Então não dá para eu querer ser ou fazer imensamente lá fora, se aqui dentro de mim, nas minhas percepções, nas minhas sensações, não existe base, não está pautado, não existe sedimentação. Eu faço, mas é como se eu criasse um castelo de cartas. Em algum momento eu vou acionar os meus gatilhos das crenças limitantes ou das minhas dificuldades e esse castelo de cartas vai ruir. Então, do meu ponto de vista, a gente deve trabalhar desde a base. Mas eu não fui criado dessa forma. Eu não fui criado a partir de uma comunicação não violenta. Eu não fui ensinado a raciocinar. Eu fui criado como? Não é não. Sabe aquele olhar que só a partir do olhar a gente já sabe que deve ficar quieto? Ou seja, a nossa criança que é espontânea, ao longo da vida, ela vai sendo tolhida, ela vai sendo colocada em quadrado. Então, eu me formei em nutrição, eu preciso ser nutricionista. Não, eu não preciso ter apenas esse título. A nutrição, o fato de ser formada em nutrição é mais uma característica que compõe todo o meu ser. Mas isso não me determina, isso não faz com que eu seja isso. Entendem o que eu estou falando? É a gente poder se permitir dançar ou fluir em outras áreas da nossa vida para que esse empreendedorismo sem barreiras possa fluir de uma maneira mais gostosa. Então, o que fizeram de todos nós? Como aprendemos a conquistar as coisas na vida? Ou foi pela recompensa ou foi pelo castigo. Faz isso, tira nota alta, né? Estuda, tira nota 10 e aí alguém vai ficar feliz. Ou não fez a lição, vai ficar de castigo, punição. A gente não aprendeu a simplesmente ser ou a reconhecer aquilo que a gente tem vontade, desejos de fato. E aí a gente passa uma vida toda contando histórias com E mesmo, porque é tudo uma ilusão da nossa mente. São as historinhas, as justificativas que a gente fez ao longo da vida para contar e justificar as nossas falhas ou até mesmo as nossas vitórias. Essas situações, de fato, elas aconteceram, mas elas aconteceram diante da sua ótica, da sua verdade, mas que não é a ótica do outro. Então, é uma mera projeção da nossa mente. Quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente vê, a nossa leitura ótica acontece dentro do nosso cérebro. Portanto, dentro do cérebro de cada ser humano, é uma visão, é uma ótica completamente diferente. Na infância, se a gente se permite ser formatado, a gente vai perdendo essa capacidade de reconhecer a nossa identidade. Quer ver só? Quando a gente erra uma coisa na prova, a professora faz uma pergunta e a criança, na espontaneidade dela, na criatividade dela, ela poderia responder qualquer coisa, mas se ela responder aquilo, algo diferente do que está no livro, a gente ganhava um tremendo X, ou seja, a prova então não é teste de capacidade de raciocínio, é uma capacidade de decorar aquilo que está no livro e a gente então reproduzir.
E assim a gente passa uma vida inteira reproduzindo situações. E para que a gente seja um empreendedor sem barreiras de sucesso, para que a gente galgue a diferença, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa unir mais características de diversos lugares. Se eu puder observar uma área diferente daquela que eu trabalho, vamos pegar um exemplo. Eu sou nutricionista, mas eu percebo que na área da papelaria existe um movimento dando sucesso, existe um movimento crescente. Por qual motivo eu não posso pegar esse movimento e juntar com o meu trabalho? Qual é o material que vem? Qual é esse terceiro pilar? E assim eu me permito criar novas coisas e empreender coisas novas. Fazer mais do mesmo não funciona. Então, a gente precisa ter disponibilidade interna para fazer diferente daquilo que já existe. E para isso, claro que precisa de coragem. Pensa no Steve Jobs, lá atrás, quando surgiu aquele telefonão. Se ele falasse, gente, ó, daqui 10 anos você vai olhar, você vai estar na China e por uma tela, imediatamente, ao mesmo tempo, você vai conversar com uma pessoa que está no Brasil, ao vivo, vai se ver e a conexão vai ser perfeita. No mínimo, os criadores do celular diriam, meu, esse cara tá louco. Mas ele foi lá e fez. Então, o que existia dentro desse homem, dentro dessa personalidade, que permitia esse enfrentamento? Outra coisa, se nós formos formatados dentro do nosso ninho, da nossa manada, a gente precisa muitas vezes ir contra essa manada. Então, evite contar, compartilhe os seus projetos com aqueles que acreditam ou pensem de maneira parecida, para que mais uma vez você não repita a história de ser tolhido. Portanto, eu conhecer o meu nicho, eu conhecer sobre todos os processos, é o mínimo que a gente deve fazer para poder empreender. Potencializar e trabalhar as fraquezas e as dificuldades do nosso ego, da nossa personalidade ou do nosso sistema, da nossa empresa como um todo, é o básico. Se a gente puder somar o yin e o yang, o positivo e o negativo, o todo, a emoção, a razão, aí a gente começa a falar de algo que pode crescer e muito. Então, o que a gente espera das nossas ações? Será que realmente as escolhas que a gente faz na vida, elas vêm aí inertes, livres de qualquer interesse? Será que realmente esse amor incondicional que hoje em dia é tão pregado, ele está vindo? E para essa resposta, você precisa ser muito sincero e muito honesto consigo mesmo e reconhecer, não, no fundo, eu tenho um interesse, afinal de contas, eu aprendi assim, que para cada atitude na minha vida eu vou receber uma recompensa. Para essa clareza, a gente precisa assumir o nosso ego, que não é perfeito. Somos seres humanos, né? Se não fôssemos humanos, não estaríamos aqui neste corpo. Bom, antes de pensar nesse sucesso do empreendimento, é observar a nossa vida, a nossa saúde como o maior empreendimento que a gente pode fazer. E aí eu trago essa figura dessa mulher nua saindo da banheira para lembrar vocês do conto da verdade nua e crua. De onde vem essa expressão? Para quem não conhece, não vai dar tempo de eu contar aqui para vocês. Para quem não conhece, eu recomendo que vá buscar essa história judaica e que faz muito sentido. Afinal de contas, para o ser humano egóico, egoísta, é muito mais conveniente acreditar numa mentira toda travestida de verdade, toda repleta de amor, que abraça, que beija e que aconchega. Mas para a gente empreender com sucesso, agora nessa nova era, a gente precisa se despir de toda a mentira de fato. Bom, eu espero que eu tenha conseguido elucidar aqui alguma coisa para vocês, trazer um pouquinho de um pensamento fora da caixa. Vou passar a bola agora para o Jorge. Jorge, complementando aí tudo, é com você. Muito bom ouvir você e falar sobre histórias, né? E falar sobre a gente. Então, eu queria quebrar alguns paradigmas aqui
do empreendedorismo, né? E dizem que quem tem história para contar pode ensinar um pouco, né? E queria relembrar alguns momentos da minha história e trazer alguns aprendizados para quem está nos assistindo. Eu comecei vendendo sonho, né? Quando eu tinha 12 anos, e sonho de padaria. Dizem que eu vendo sonho ainda, mas um outro tipo de sonho, né? E aprendi nesse início que a coragem era fundamental, né? E o empreendedor precisa ter essa coragem, se despir um pouco, né? Desse contexto do egoísmo, né? Que você bem citou na sua apresentação, e enfrentar o mundo, né? Com humildade, com coragem, para que a gente possa conquistar os nossos sonhos. Então, nesse início foi isso. Depois eu tive contato com a tecnologia, que me acompanha até hoje. A tecnologia é uma ferramenta que se mostrou muito eficiente. Então, mesmo empreendedores, né, da nutrição, como é você, do Alexandre, que é do mercado externo, a tecnologia é vital, é muito importante. E logo no começo eu iniciei uma empresa, né? Comecei aos 19 anos criando uma empresa de tecnologia, acreditando que eu poderia, junto com outras pessoas, fornecer algo diferente, né? Isso eu estou falando há 32 anos atrás, né? Que o micro estava acontecendo, né? O Steve Jobs nem tinha pensado ainda nos grandes inventos aí que participa do nosso mundo hoje, né? Mas acreditei também que poderia criar algo diferente. Depois de ter êxito, né, em alguns empreendimentos de tecnologia, eu vi que eu precisava agregar mais para o mundo, né? E resolvi pivotar, né? Como a gente fala na área de inovação, de empreendedorismo, né? Quando a gente encontra uma outra oportunidade ou algo que possa preencher o nosso mundo, a gente pode pivotar, ou seja, mudar de caminho, né? Usando as nossas competências e usando o nosso tudo que a gente aprendeu. Então, fui empreender na área social. Criei um empreendimento social chamado Projeto Pérola, que formou mais de 50 mil pessoas, né? E usei a minha história lá, que eu tinha começado tudo do zero, e premiando os melhores alunos, né, os jovens de baixa renda, com a oportunidade de emprego. E ali eu vi muitos jovens usar a sua competência e aquela oportunidade, né? Porque eu acho que o que falta no Brasil é a gente dar mais oportunidades, né? O êxito está trazendo isso, né? Muitas oportunidades para pessoas que querem empreender. Então, ali eu me encontrei, né? Foram muitas transformações que eu vi em vidas que estiveram ao meu lado e aprendi muito. Aliás, aprendi a fazer muito com pouco, né? Em empreendimentos sociais, a gente aprende isso, né? No Instituto Êxito, a gente vê o quanto a gente consegue fazer juntando pessoas, com poucos recursos, com muita criatividade, a gente fazer diferente. E também aprendi que a gente pode ter coragem de fazer coisas diferentes, né? Eu resolvi também escrever livros, né? E contar um pouco da minha dos conhecimentos, né? Seja em administração do tempo, neste livro aqui sobre felicidade, né? Códigos e enigmas da felicidade, onde tem uma provocação
que sempre há uma forma melhor para a gente se viver, né? Eu entendo que a gente pode sim trazer um jeito diferente de viver no mundo, o dinheiro ser utilizado de forma diferente, né? Muito mais como um combustível do que um fim, né? Então, a tecnologia e o dinheiro podem ser meios para a gente deixar um mundo mais igualitário, mais interessante para todos viverem, né? Hoje a gente tem muitas desigualdades e um pouco da minha vida eu me dedico a isso, a encontrar formas do mundo ser melhor, né? E sempre em grupo, né? Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, ser sócio de outras pessoas. E me alegra muito em ter um painel aqui, nós três trocando informações e colocando um pouco disso, né? E mais para o final agora da minha carreira, né, de tecnologia, eu fui para ser o head de tecnologia digital do Grupo Pão de Açúcar, né, e meio caminho contrário, né, todo mundo acaba tendo uma história de executivo e depois vai empreender, né, e eu pude e tenho feito lá e tenho tido um comportamento de empreendedor, né? Eu não estou lá como um funcionário, né? Desde que eu comecei, eu imaginei criar dentro do grupo a maior startup da América Latina, né? E se a gente tirar tudo que está comigo lá, o aplicativo do Pão de Açúcar, o e-commerce, né? Toda a questão digital, certamente ela seria a maior startup criada da América Latina. Então, é a forma que a gente olha, né? A gente tem que fazer tudo com muita coragem, com muito esforço, né? Muito engajamento. Então, eu acho que esse é um pouco da mensagem que eu queria dar. A gente tem que sonhar, mas tem que trabalhar muito. Não dá para a gente imaginar que as coisas virão só com uma boa ideia, né? O empreendedor precisa entender que para ele conquistar tem que ter muito esforço durante um bom tempo, né? Alguns jovens hoje dessa nova geração, por ver as coisas acontecendo muito rápido, imaginam que também vai ser rápido o sucesso. E não é bem assim, né? A gente precisa olhar com muita responsabilidade tudo que a gente vai fazer. A gente pode sim errar, né? E eu tenho encarado os erros naquele modelo, o melhor, né? Que é aprender com os erros, né? E faço uma distinção um pouco com falha, né? Para mim, errar é bom, porque a gente aprende e passa a não errar mais. Mas a falha é a gente fazer com falta de capricho, né? A gente fazer de qualquer forma e tal. Então, isso é falha. Errar é fazer tudo com muito esforço, com muita dedicação e dando o melhor de si. E aí, a gente não tem problema errar, né? A gente vai aprender e vamos novamente fazer daí de um jeito diferente, com mais esforço ou, como eu falei, pivotar também, né? Mudar totalmente e aprendemos com o erro, né? Então, essa é a mensagem, né? A gente sonhar alto, ter os pés no chão, fazer com muito esforço e muito engajamento tudo, que o sucesso virá, né? E pessoas boas têm que acreditar que vai conquistar, né? Se a gente tem pessoas boas, muito esforço, a gente certamente chega no final. Então, Marcela, fiquei muito feliz de poder falar
após a sua fala e aproveitar os conceitos que você trouxe para a gente, né? Então eu volto para você e depois a gente pode debater um pouco mais sobre essas ideias. Sim, sim, muito legal, Jorge, obrigado. Fica muito para mim a palavra humildade, né, esse conceito, mas depois a gente brinca aqui. Agora eu vou pedir pro Alexandre fazer a apresentação dele e aí a gente fala. Bom, pessoal, dentro de um contexto de empreendedorismo sem barreiras, eu vou procurar contextualizar esse empreendedorismo mais no contexto macro e global, né? Eu procurei ganhar algumas informações, até para mostrar em que pé que o Brasil está dentro desse contexto de empreendedorismo relacionado a outros países, né? Lamentavelmente, nós ainda temos um caminho muito grande a percorrer para poder atingir nível de empreendedorismo que outros países mundo afora já alcançaram. O empreendedorismo é um conceito que eu peguei do Global Entrepreneurship Index. Eles colocam o empreendedorismo dentro de um conceito amplo e macro, né? Considerando aí aspectos sociais, culturais, ou seja, o empreendedorismo ele está inserido dentro de um ecossistema, né? Onde basicamente você tem 3 principais pilares, que são atitudes, as habilidades e as aspirações relacionadas a esse espírito empreendedor que a pessoa precisa ter. No caso de atitude, o que as pessoas entendem por essa palavra lá no mundo afora, qual que é o conceito que as pessoas dentro de um determinado país têm a respeito do empreendedorismo, né? No caso da habilidade, a pessoa ela está preparada para ser empreendedor, ela tem os skills necessários, ela foi treinada, ela foi educada para ser um empreendedor. E na questão, por exemplo, das aspirações, quer dizer, eu desejo ter uma empresa de $1 bilhão, por exemplo, né? Eu tenho essa gana, essa vontade de vencer e de ser uma pessoa de sucesso, né? Ainda dentro desse contexto de ecossistema, isso só funciona se o país, se os governantes, se a sociedade, de uma forma geral, permitir isso de uma forma positiva, né? Então, o que se analisa mundo afora, né? O país oferece uma infraestrutura adequada para que o empreendedorismo possa ser desenvolvido, né? Existe incentivo e pesquisa em desenvolvimento na área de recursos, por exemplo, né? Você tem um sistema financeiro que propicie que os empreendedores possam colocar os seus projetos, os seus sonhos em prática, né? As empresas elas têm um papel fundamental no desenvolvimento do empreendedorismo, né? No sentido de que elas podem ser parceiras dos empreendedores, né? Elas podem ser mentores desses empreendedores, né? O governo ele possui um ambiente de legislação que é adequado, possui um sistema tributário que favorece, por exemplo, o empreendedorismo, né? Você tem um sistema educacional que dá suporte e apoio para que as pessoas possam desenvolver não apenas a questão do conhecimento, mas como a Marcela falou na fala dela, quer dizer, você consegue desde a infância preparar as pessoas, né, para ter esse espírito empreendedor. E obviamente que você precisa ter um mercado, né, que seja demandante, que seja bem estabelecido, para que as pessoas também possam colocar os seus sonhos em práticas a nível de empreendedorismo. Outro aspecto que é debatido de uma forma internacional, de novo pegando alguns estudos do Global Entrepreneurship Index, o empreendedorismo ele é dividido em 14 pilares, né? Ou contextualizado em 14 pilares, né? Não vou explicar detalhadamente cada pilar, mas o primeiro pilar é qual que é a percepção de oportunidade que as pessoas têm dentro daquele mercado onde elas habitam, né? Quer dizer, existe a oportunidade de se ser uma pessoa empreendedor, né? O segundo pilar está relacionado aos skills, às habilidades, né, que as pessoas têm, né?
Um terceiro pilar é a percepção de risco, né? Quer dizer, será que vale a pena eu ser empreendedor, né? Será que o ecossistema ele é tão desfavorável que me desestimule empreender, né? Colocar em prática os meus sonhos, né? A questão do networking, aqui no Brasil, as pessoas têm uma boa habilidade, né, de networking, né? Quer dizer, de que forma que as pessoas se comunicam entre si, né? Elas estão aptas a se conhecer e a se desenvolver negócios entre si, né? Um quinto aspecto que é avaliado de forma global existe um suporte em termos de cultura, né? Para que as pessoas possam desenvolver as suas habilidades empreendedoras, né? Um sexto pilar, de novo, a questão de percepção de oportunidade, né? Quer dizer, existe motivação dentro de um determinado país ou dentro de uma sociedade para que as pessoas possam desenvolver suas habilidades, né, de empreendedorismo, né? O que o Jorge falou agora há pouco, a questão da tecnologia, por exemplo, né? Isso aí também é um pilar fundamental para que as pessoas possam empreender, ainda mais no mundo atual, né? A questão das pessoas, né? Qualquer negócio só existe se por trás existir pessoas, né? E aí, de novo, você tem pessoas que possuem conhecimento necessário para se desenvolverem novos negócios, novos produtos, novos serviços, né? Empreender de uma forma geral. Um nono pilar, a questão da competição, né? Quer dizer, eu consigo criar produtos e serviços inovadores de forma que eu possa empreender de uma maneira competitiva e saudável dentro daquele mercado, né? A questão de inovação em produtos, né? O 10º pilar, né? Esse ecossistema, o país de uma forma geral, permite que eu possa inovar, né? E além disso, linkado à parte da inovação, eu estou resolvendo problemas, né? Que eu acho que é um dos aspectos fundamentais que qualquer empreendedor precisa tomar cuidado. Um outro pilar também importante é a questão, ainda relacionada à parte de inovação, mas o processo de inovação, né? Quer dizer, como é que eu vou utilizar, implementar novas tecnologias naquilo que eu estou querendo empreender, naquilo que eu estou querendo levar para o mercado, né? Eu estou constituindo um 12º pilar, eu estou constituindo algo que tem um alto potencial de crescimento, né? Se não tiver esse propósito de crescer, de repente não vale a pena tomar o risco de empreender. O 11º pilar, e esse é um dos pilares que eu considero como o aspecto mais importante, e também na literatura internacional ele tem um peso fundamental, o quanto que eu estou empreendendo com foco na internacionalização, ou seja, eu vou empreender para ter um negócio a nível global, né? Pensar e agir de forma global e ter valores também de forma global. Esse pilar, em termos de internacionalização, ele inclusive define qual que é o potencial de crescimento que a sua atividade empreendedora tem, né? E o último pilar, dentro de todo esse ecossistema, está relacionado muito à questão de capital, quer dizer, o mercado ele oferece capital para as pessoas poderem empreender, né? Eu participei recentemente, apenas a título de exemplificação, de um webinar sobre empreendedorismo com pessoas da Ásia, né? E, por exemplo, alguns países asiáticos, isso também ocorre até mesmo nos Estados Unidos, eles literalmente doam dinheiro para os empreendedores, né, iniciar as suas atividades, porque não existe negócio sem recurso, né? Isso é questão fundamental, né? Então, muitas vezes, o governo, você tem instituições, e cada país define um montante diferente que pode ser doado para esses empreendedores. Obviamente que cada projeto passa por um processo de curadoria, aqueles que são aprovados que passam a ser elegíveis a esse capital, né? Aqui nessa tabela eu procurei trazer para que vocês possam conhecer quais são os países dentro de uma percepção global, os países que são mais empreendedores, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, né, com 83 pontos, né? Esse é um índice global de empreendedorismo, né? Em segundo, a Suíça, terceiro, o Canadá, em quarto lugar, o Reino Unido, né?
Bom, onde é que o Brasil se situa nesse ranking, né? Infelizmente, nós estamos muito distantes, o que significa que a gente tem muito a fazer. O Brasil aparece apenas com 20 pontos, né? Enquanto os Estados Unidos está ali com 83 pontos, ou seja, os Estados Unidos, em termos de ambiente amigável para o empreendedorismo, ele é 4 vezes mais amigável para o empreendedorismo do que o Brasil, né? E mesmo em relação à América Latina, o Brasil também não tem um bom desempenho, né? O primeiro país da América Latina que possui um ambiente mais favorável para o empreendedorismo é o Chile, enquanto que o Brasil está em 16º lugar. Infelizmente, nós estamos num ambiente de empreendedorismo que é muito mais próximo ao ambiente de empreendedorismo da Venezuela, né? E de países africanos, né? Isso significa que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer para que mais pessoas tenham a iniciativa de empreender no Brasil, né? Bom, um outro aspecto também importante é onde que a gente precisa melhorar, né? Como já tinha dito anteriormente, o Brasil é muito bom em termos de networking, né? E esse é o único aspecto que nos aproxima dos 10 países mais empreendedores do mundo, né? Em todos os demais aspectos nós estamos muito longe, né? Seja na questão, de novo, do aspecto da internacionalização, quer dizer, dessa visão e dessa gana que as pessoas eventualmente têm de ter um negócio a nível global, e fundamental, a questão do capital humano, né? Nós temos uma carência muito grande na parte de desenvolvimento de pessoas, na parte de educação, né? Entre outros aspectos. Como eu estou na parte de comércio internacional, eu procurei também fazer uma correlação entre os países mais empreendedores e em que posição que eles estão como os maiores exportadores do mundo. Você pode observar que existe uma correlação direta, né? Ou seja, entre os países que têm a melhor cultura de empreendedorismo, ou o melhor ecossistema, e o melhor friendly nation, né, em termos de empreendedorismo, são, em alguns casos, também os países que são mais exportadores mundo afora, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais empreendedor do mundo, no ranking de 2019, ele é o segundo país mais exportador, com 1,6 trilhões de dólares, né? E o que isso quer dizer? Que os países que estão melhor situados nesse ranking, eles conseguem ter uma melhor geração de renda para a população, um melhor GDP, né? PIB interno. E um outro dado também muito importante é que as nações que são mais empreendedoras ou que têm um ecossistema mais favorável, qualquer mudança no percentual desse ranking, né, você consegue aumentar o PIB de uma forma, de um país de uma forma muito impactante, né? Então, no estudo de 2018, do Global Entrepreneurship Institute, houve uma melhoria, por exemplo, isso é uma média geral, de 3% no índice de empreendedorismo no mundo todo, né? Esses 3% de melhoria no índice de empreendedorismo significa um adicional de 7 trilhões de dólares na economia global, né? Ou seja, de novo, o empreendedorismo é uma mola propulsora que qualquer país pode estar utilizando para ampliar, melhorar a sua economia e ter uma igualdade social mais desenvolvida, né? Bom, não tem como falar de empreendedorismo sem mencionar a questão de educação, né? Aqui nessa tabela, de novo, relaciona os países mais amigáveis em termos de empreendedorismo, enquanto que esses países investem per capita em termos de educação. Aqui nós estamos falando apenas de educação primária, né, e educação secundária, né? Então, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, que está o primeiro no ranking, ele é o quinto no ranking de investimento per capita em termos de educação, de 13.600 dólares por ano, né? O Brasil, lamentavelmente, ainda está na faixa de 3.800 dólares de investimento per capita em educação das pessoas por ano. Ou seja, se não houver investimento em educação, você não consegue criar uma sociedade desenvolvida, você não consegue ter um ambiente de empreendedorismo favorável, até porque você não tem pessoas com os skills, com as habilidades necessárias para empreender, né? Então, o investimento, lamentavelmente, no Brasil
é muito baixo em termos de educação, o que resulta em dados extremamente desfavoráveis em termos de contexto de empreendedorismo, comparado com os melhores benchmarks no mundo todo. Temos 3.800 dólares, ou seja, se a gente quisesse ter um nível de empreendedorismo semelhante ao que existe nos Estados Unidos, ou pelo menos nos 10 países mais empreendedores do mundo, o Brasil precisaria investir per capita de 2,5 a 3 vezes mais em educação em relação ao que é feito atualmente. Bom, qual que é o cenário em termos de empreendedorismo, né? Isso, de novo, dentro de um contexto macro, né? As empresas hoje em dia elas já nascem globais, né? Você quando monta um negócio, você adquire de repente um software que é feito por uma empresa na Índia, na China, nos Estados Unidos. Você vai usar um celular, por exemplo, que não é fabricado no Brasil. Então você já usa automaticamente ferramentas para o desenvolvimento do seu negócio que já não são feitas aqui no Brasil, né? A informação está disponível e acessível para todo mundo, né, em qualquer instante, a qualquer momento, né, é apenas uma questão da iniciativa das pessoas correrem atrás, né, e tem muita informação que é gratuita, exemplo do que o Instituto Êxito oferece, por exemplo, né. Dentro desse cenário global de empreendedorismo, o mundo busca por os melhores talentos, quer dizer, não existe barreira geográfica para você encontrar os melhores talentos, e as empresas são ávidas por encontrar esses talentos em qualquer parte do mundo, né? A comunicação e o aprimoramento da comunicação fez com que a distância não seja mais um problema, né? E as oportunidades, elas não têm nenhum tipo de barreira, né? Então, a partir do momento, como o Jorge comentou há pouco, a questão da tecnologia, né, ela elimina qualquer barreira que eventualmente existia no passado na hora de você buscar e realizar negócios a nível mundial. Ainda dentro desse contexto, né, o que os empreendedores precisam de uma forma geral, né, independentemente se é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, no Canadá e assim por diante, né? Precisa ter visão, né, visão de negócio, né, visão daquilo que eles querem para o futuro, né? Precisam ter senso de liderança, ou seja, conseguir agarinhar pessoas para sonhar junto com eles, né? E precisa ter paixão por aquilo que eles estão fazendo. Sem paixão você não obtém sucesso em absolutamente nada, né? Mas, e para você ser um empreendedor com uma característica global, né? Só isso não é suficiente, né? Você precisa pensar e agir de uma forma global, né? Ou seja, você precisa constituir um negócio e ter um espírito com um propósito já global no momento que você nasce, né? Você precisa ter uma grande habilidade, por exemplo, de conseguir construir parcerias estratégicas, porque isso facilita e impulsiona o seu crescimento a nível global, né? E você precisa fazer parte de um contexto de suprimento de cadeias globais, né? Isso também acaba impactando muito e acelerando esse empreendimento sem barreiras geográficas, né? Bom, basicamente é isso que eu queria expor para vocês. Em resumo, para o Brasil ser um país mais amigável no nível de empreendedorismo, nós temos que investir principalmente em educação, né? Em capacitação das pessoas, né? Para que um dia a gente consiga ter uma sociedade aí mais desenvolvida e com melhores resultados para todo mundo. Dá tempo da gente discutir alguma coisinha aqui ainda? Dá? Então vamos lá. Eu fico aqui ouvindo vocês dois falando e juntando com a minha experiência. Eu ainda atendo em alguns momentos, né, pessoas particulares. Então eu estou muito em contato com esse funcionamento humano. Na sua fala eu vejo assim, nossa, existe muito espaço no nosso país, então, para que a gente possa empreender e fazer inúmeras coisas. E somado à história do Jorge, que lindo, né? Essa disponibilidade interna de ir e de estar lá, colocando a mão na massa e pagando o preço do desconforto. Então, quando eu ouço, né, toda a história dos países que são super desenvolvidos e tudo mais, é como o Jorge falou, é de fundamental importância que a gente possa ter isso como uma referência para que a gente modele. Mas é inevitável a gente lembrar que a gente precisa começar do início, que foi o que o Jorge fez. E
Então, a gente repensar o que é essa humildade, essa disponibilidade interna. Que existe uma lacuna gigantesca entre eu vejo, eu modelo, mas eu começar a fazer. Que hoje, na nossa sociedade, com, enfim, Instagram e tudo mais, todo mundo já quer fazer 6 em 7 no primeiro lançamento, né? Então, como é mais esse trabalho da humildade ou do fazer, do pagar o preço? Uma coisa que você comentou, Marcela, na sua apresentação, foi a questão da infância, né? Eu morei muitos anos no exterior, na realidade eu passei minha infância fora do Brasil, né? Eu não fui nem alfabetizado em português. Mas, na época, eu não tinha nem 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu já tinha aulas de negócio e de empreendedorismo, né? Ou seja, lá fora, as pessoas, o sistema educacional, ele procura treinar as pessoas com essa perspectiva de um dia serem empreendedores, não apenas uma pessoa que quer ser CLT, por exemplo, né? Então, eu tinha muitas vezes 2 vezes por semana aulas relacionadas a empreendedorismo. Naquela época não se chamava nem de empreendedorismo, eram aulas sobre negócios mesmo. A gente aprendia sobre processos produtivos. Imagina uma criança de 9 anos de idade treinando e aprendendo sobre um processo produtivo industrial, né? Eu fazia aulas, eu tinha aulas, por exemplo, de raciocínio lógico, matemático voltado para negócio, isso com 10 anos de idade, né? Na frente de um computador cronometrado, né? Então você vê que essa questão, isso explica em parte por que países europeus, né, ou até mesmo os Estados Unidos, esteja tão avançado. Porque isso já é tratado desde a infância. Sim, até porque, né, você trouxe a CLT dentro das empresas ou das multinacionais, as pessoas precisam empreender a própria carreira. Exatamente. Então, independente de ser autônomo ou um empresário, dono, ou a pessoa CLT, ela precisa ter essa visão e Correto. tudo isso que você traz de ferramenta, né? E, assim, uma coisa interessante é ver vocês falando sobre esse contexto mais complexo de empreender no Brasil, né? E eu gostaria de passar uma mensagem otimista, que mesmo com todas as dificuldades, a gente não ensinando empreendedorismo como deveria na escola, o brasileiro é muito bom. O brasileiro, ele nasce com essa criatividade, essa interconexão social, né? Então a gente precisa acreditar que mesmo sem as condições boas, a gente vai empreender. E pensando no mundo agora sem emprego formal, né, cada vez mais os empregos vão ser diferentes, a gente vai ver tudo se transformando, a gente vai ser empreendedor do nosso próprio trabalho, né? Então, cada vez mais a gente precisa estimular os nossos jovens a acreditar em si, acreditar que é possível, e desta maneira a gente vai conseguir um ambiente mais favorável a quem não tem tanta oportunidade, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem otimista, né? No Pérola lá eu vi muitos jovens que não tinha nada, podendo empreender, podendo se desafiar, né? E buscar um ambiente mais favorável para que a sua vida seja melhor, para a sua família, e naturalmente trazendo um ciclo, um ciclo favorável, né? Que uma coisa ajuda a outra, e assim a gente vê muitas histórias como é do Jean Guier, nosso presidente do Instituto aí, e de muitos outros empreendedores que começaram do zero e conseguiram sucesso na vida. Minha mente não para, né? Então é natural. Vocês vão falando, eu vou juntando as coisas.
E o que me vem assim como exemplo na sua fala é, ok, eu preciso fazer um furo na parede e a ferramenta ideal seria uma furadeira. Mas eu não tenho uma furadeira, não sei lidar com uma furadeira e eu tenho só um martelinho e um prego. Então, qual é o melhor furo que eu posso fazer com esse martelo e com esse prego? É o que está disponível para mim naquele momento. E aí, Jorge, na sua fala também é muito legal, eu gosto do conceito de faça, mesmo que leve mais tempo, mas para que você não tenha o retrabalho, ou seja, refazer, o fazer com pressa, para que a gente vá para um retrabalho, é tempo dobrado. Então, mesmo que gaste mais tempo e fazer com discernimento e estado de presença, ali a gente evita e potencializa, né, todas as ações, enfim. Eu acho que, apesar do Brasil não ter um contexto extremamente favorável, né, mas a sociedade, de uma forma geral, ela, como o Jorge mencionou, é realmente bastante empreendedora, né? Se tivesse um empurrãozinho a mais, digamos assim, né, as pessoas teriam um sucesso melhor nos seus empreendimentos, né, e de repente deixaria de ser um empreendedorismo por necessidade, né, como que é em muitos casos, não que isso tenha algo de errado, acho que não tem, né, mas poderia ser um empreendedorismo que, de uma forma geral, poderia contribuir muito mais para o país como um todo, né? Então, enfim, mas de qualquer maneira, a gente ainda tem muito que galgar aí pela frente, né? E pegando também um outro gancho ainda na fala do Jorge, né? No mundo todo, né, as pessoas enxergam o profissional, o brasileiro de uma forma geral, pela criatividade, né, por ter um certo jogo de cintura que as pessoas lá fora acabam não tendo, né? Então, muitas vezes, empreender com um pouco de jogo de cintura, né? Quer dizer, vamos furar a parede com a ferramenta que a gente tem aqui disponível, né? É também um aspecto extremamente importante que não se vê em outras sociedades, que muitas vezes ela, assim, você pode ter a Suíça, que é altamente elevada em termos do índice de empreendedorismo, mas as pessoas são um pouco mais quadradas, vamos dizer assim, né? Elas não conseguem pensar muitas vezes tanto fora da caixa, né? Como a gente consegue. De repente, em função da gente ter essas outras habilidades, é que, mesmo, de novo, não tendo o contexto mais adequado, mas a gente ainda consegue se sair relativamente bem de alguma maneira ou outra, né? Sim. Um exemplo interessante é o esporte, né? Então, quando a gente vê uma competição mundial, né, a gente vê que às vezes os países desenvolvidos não conseguem ser os melhores. E aí, puxando o seu gancho, Alexandre, as habilidades, né, que a gente tem em alguns esportes ou os nossos irmãos africanos têm em outros, são favoráveis à pessoa vencer. Né? Então, eu acho que é isso, é acreditar e entender que o mundo está aí para todo mundo. Né? Mesmo com condições desfavoráveis, eu acho que a gente pode evoluir, se desenvolver e conquistar os nossos sonhos. Muito bom. O mundo todo e as oportunidades todas, né? E as ferramentas a gente vai em busca de conquistar. O que não dá é para desistir. No empreendedorismo, no empreender, a gente vai tropeçar inúmeras vezes. Nós vamos cair inúmeras vezes. E aí aquele ego que é soberbo, né, e não se permite errar, e Jorge maravilhoso, né? O erro eu aprendo, a falha. Existe também uma diferença gigante entre esses dois. E para eu olhar para esse meu erro e aprender, eu preciso também ser mais humilde. Então, que legal. Vocês querem fazer alguma consideração final? Que eu acho que a gente extrapolou o tempo aqui todo, nem sei, o povo não fala nada, eu posso continuar falando, dá uma orientada. Eu achei ótimo, eu só gostaria de agradecer, né, o Instituto Este e vocês dois por essa oportunidade ímpar de poder trocar ideias sobre isso, falar sobre empreendedorismo, que é uma paixão realmente, e poder ajudar outras pessoas a encontrar os seus sonhos e acreditar neles, para mim, acaba sendo uma missão.
também queria agradecer de poder trocar esse conhecimento com vocês, também aprender com ambos, né, tanto com o Jorge como a Marcela, e agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando também no Instituto Êxito, né. Obrigado a todos. Eu agradeço também imensamente a oportunidade de estar aqui, de poder trocar com vocês dois também, né, pela beleza dos cosmos, do universo. Eu já conhecia o Jorge através do Projeto Pérola, super parabéns. Então é uma honra de fato participar desse projeto do Instituto Êxito e poder trazer um pouquinho daquilo que eu penso, que eu acredito, e que vocês tenham pelo menos ficado com uma pulga atrás da orelha para uma reflexão, e que se não for para empreender ou uma grande empresa ou qualquer negócio, mas que vocês repensem o empreendimento da própria vida, das próprias ações, em busca de ser alguém melhor, um ser humano melhor, e aí construir uma sociedade melhor. Então, nós ficamos por aqui, espero também que vocês tenham gostado de toda a nossa troca e aproveitem do nosso painel.